Olá! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre saúde mental, emocional e social. E para hoje eu escolhi especificamente a fobia social, que é conhecida como um dos transtornos psicossociais mais comuns da atualidade. Como o próprio nome diz, é caracterizado principalmente pelo medo excessivo que uma pessoa tem de se expor a situações sociais, mesmo que sejam as situações mais corriqueiras. Porém, eu quero também deixar claro aqui que a gente vai trabalhar as questões das causas, dos sintomas e possíveis tratamentos, dicas de tratamentos e de ações que possam suavizar essa situação. Esse transtorno, então, quando se trata de sintomas, vamos falar primeiramente dos sintomas. Esse transtorno, ele pode acontecer devido à baixa autoestima, devido a pais superprotetores, a rejeições sociais, medo de exposição ou experiências anteriormente traumatizantes. São algumas das possíveis causas. E quero deixar também aqui alguns dos principais sinais para que se identifique a fobia social. Então, vou deixar 6 sinais e, posteriormente, 4 ações que possam aliviar tal procedimento, tal processo. Então, dos 5 sinais, nós temos aqui o primeiro: medo de falar em público. Observe em você se há estas experiências. Dificuldade para interagir. Medo de comer na frente de outras pessoas. Receios de dar a sua opinião em conversas ou reuniões. Medo de trabalhar na frente de outras pessoas. E ansiedade excessiva e desproporcional às situações vivenciadas. Lembre que um pouco de ansiedade é natural, é normal e necessária a todo ser humano. Porém, quando ela entra nesse quadro do 6º elemento que eu mostrei aqui, que ela se torna uma ansiedade excessiva e desproporcional a uma situação vivenciada, então é um fator adoecedor. É um pisca-alerta que se acende, ok? Então deixei aí os 6 sinais para que se identifique. E agora vamos falar um pouquinho sobre as possíveis ações que podem suavizar e as possíveis formas de tratamento. Então, vamos ver. 1. É necessário entender que nada é perfeito. É sabido que o perfeccionismo é um problema gravíssimo de atitude, que gera expectativas inatingíveis em relação a si e aos outros. Então, tentar competir, por vezes consigo mesmo, para fazer tudo sempre do jeito mais perfeito possível, é algo humanamente impossível. Competir com outras pessoas para se mostrar igual ou melhor que estas pessoas pode ser adoecedor. Mas competir conosco mesmo também excessivamente a cada dia, para nos mostrarmos excessivamente melhores a cada dia, também pode ser adoecedor. Porque todo ser humano tem o seu tempo e a sua forma de edificação, a sua forma de desenvolvimento humano e também o seu limite. Então, é necessário compreender isso, até porque a vida que os outros demonstram levar pode não ser tão perfeita quanto aparentam nas redes sociais, ou até mesmo na sua frente. Então, para vencer a fobia social, é preciso aceitar que todos temos defeitos, que todos temos virtudes, pontos fortes, pontos fracos, pois é isso que molda realmente o que somos. Ninguém deve cobrar de si mesmo a tarefa de sempre superar a todos. Ninguém. Aliás, ser o melhor em tudo não é sequer uma expectativa atingível. Somos imperfeitos por natureza, então buscamos errar menos para nos tornarmos melhores.
mas perfeitos não. Conviver, então, envolve compreender a imperfeição de si mesmo, a imperfeição dos outros, a imperfeição dos trabalhos, reconhecendo que todos têm pontos positivos, negativos e aceitando ambos os lados, ok? Então, aí, o primeiro critério para vencer a fobia social está dentro desse conteúdo que eu acabei de apresentar. Entender que nada é perfeito. Aceitar as coisas e se aceitar. Vamos para o segundo elemento. Tentar se expor aos poucos àquilo que de repente te traz insegurança. Então, para vencer a fobia social, as mudanças de pensamentos precisam vir acompanhadas de mudanças de atitude. Eu não consigo simplesmente pensar em fazer algo para vencer a minha ansiedade, a minha fobia social, e ficar só na ordem do pensamento. Eu preciso pensar e agir. Os meus pensamentos de vitória, ele precisa vir acompanhado de ações, de atitudes. Então, tentar se expor aos poucos. Aos poucos, comece a se expor às situações nas quais se sente desconfortável. Se o problema for frequentar lugares lotados, por exemplo, comece frequentando um local com poucas pessoas ou pessoas conhecidas. Se costuma permanecer calada em alguma situação, experimente falar uma vez, pelo menos. Experimente dar uma opinião singela, suave. Situações gradativas como essas podem ajudar a superar a fobia e ir fazendo com que você se solte aos poucos. Então, segundo elemento, que eu acabei de dizer, tentar se expor aos poucos. Vamos para o terceiro? Superar o receio de perguntar. É próprio do ansioso não querer se expor a perguntas, a questionamentos. E com isso ele acaba por se isolar, por ficar de certa forma invisível, e aí ele não desenvolve o seu potencial para o trabalho, para a sociedade, para a família. Então, superar o receio de perguntar. Perguntas existem para serem feitas. E é comprovado cientificamente que o que move o mundo são as perguntas. É através das palavras, do relacionamento social, da verbalização. Então, superar o medo de perguntar, o receio de perguntar. O medo de se comunicar pode ser um entrave constante na vida de quem tem fobia social. Para superar isso, o primeiro passo é entender que o outro nem sempre faz ideia da sua dificuldade e que às vezes você está tão amedrontado, acreditando que todo mundo está percebendo qual é a sua insegurança, qual é a sua dificuldade. Em 99% das situações em que você está, creia-me, as pessoas não têm a menor noção da sua dificuldade, da sua fragilidade. Então, supere o medo de perguntar. E assim, prefira fazer perguntas abertas, de modo a não possibilitar que as pessoas te deem uma resposta simples como sim ou não. Faça perguntas abertas. E as pessoas vão precisar fazer uma explanação mais detalhada daquilo que você gostaria de saber, de modo que te expõe menos e você adquire mais informação. Não faça perguntas fechadas. Não permita que lhe seja respondido sim ou não. Faça perguntas abertas, aonde as pessoas precisam também se mostrar, precisam também se expor. Então, ao invés de permitir uma resposta sim ou não, em vez disso, utilize questionamentos como: o que você faz no seu trabalho? E deixe a pessoa lhe explicar. Bem diferente de você perguntar: você trabalha em uma fábrica de móveis? E a pessoa vai te dizer sim ou não. Você trabalha num hospital? E a pessoa vai te dizer sim ou não. Então, perguntas abertas
lhe permite maior oportunidade de observar o outro e de adquirir conhecimentos. E de você se expor menos. Perfeito? Então, a sua participação fluirá de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, e você perceberá que, mesmo sem se dar conta, você participará de uma forma muito mais fluida de reuniões, de festas, ok? Vamos para o quarto elemento, então. Evitar ter medo de errar. Pode até ser clichê, mas é fato. Errar é humano. Se chegamos até aqui, onde estamos hoje, com o conhecimento que adquirimos, é porque lá no passado muita gente errou, para que a gente não tivesse que repetir todos os erros e para que pudéssemos evoluir como evoluímos, houve muito erro. Então, errar é humano. E se nós queremos crescer hoje, deixar um posicionamento humano e social para a próxima geração ou para nós mesmos daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, temos que ter consciência de que errar é humano e evitar ter medo de errar é necessário. Então, para vencer a fobia social, é importante acreditar que os erros, inclusive, fazem parte do conhecimento e do aprendizado de qualquer pessoa. Vamos pensar num bebê que engatinha e que depois começa a andar? Ao engatinhar, inicialmente, ele permanece por um bom tempo naquela posição. Porém, ao se levantar para dar um novo início ao seu processo de vida, ele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Imagine se ele, ao sofrer a primeira queda, o cérebro dele lhe mostrasse que era impossível ele ficar de pé, era impossível ele andar. Então, este bebê estaria engatinhando até hoje. Porém, o cérebro do bebê, o nosso cérebro, de uma forma geral, ele não registra a incapacidade de determinadas ações. Então, o bebê, ele levanta e cai, e num determinado momento ele levanta, fica de pé e corre e se vira sozinho para resolver diversas coisas e ninguém mais o segura. Então, ele não teve medo de errar, por isso ele conseguiu andar. É necessário que tenhamos isso em mente, evitar ter medo de errar. É claro que temos que ter a sabedoria de agir com prudência nas mais diversas situações, agir com bom senso. E quando não conseguimos delimitar o que é adequado para nós, sozinhos, podemos buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda de mentores. Quando eu falo em ajuda profissional, eu falo aí de uma ajuda psicológica, eu falo de uma terapia. Quando eu falo de mentores, eu falo de alguém que já está numa função, nessa função há mais tempo que você. Se é uma questão social, alguém que tenha mais conhecimento na situação que você. Então, evitar ter medo de errar e buscar informações. O fato é que, mesmo que se tenha cometido erros gigantescos na vida, erros irreparáveis, ainda é possível pedir desculpas, ainda é possível tentar consertá-los, ainda é possível fazer novas tentativas e errar menos futuramente. E temos que levar em consideração que, se encararmos como imperdoáveis as muitas vezes que simplesmente nem tentamos realizar nossos sonhos, nossos projetos, nossas metas, se encararmos como imperdoável o fato de não nos termos dado a oportunidade, teremos mais coragem para tentar sem medo de errar. Em resumo, não limite o seu potencial por medo de errar. E se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Curta, se inscreva, compartilhe. O meu abraço. Até o próximo vídeo.